Meus amigos e minhas amigas, eu desejo inicialmente agradecer o privilégio de fazer o encerramento deste painel. Quero cumprimentar o Dr. Uchoa e todos quantos ajudaram na organização desse 42º painel e quero me rejubilar de ter podido, enfim, participar deste encontro em todas as suas etapas. Era um antigo desejo que aqui em Angra dos Reis eu pude alcançar. E foi muito bom, porque confesso que obtive informações valiosas, certamente aprendi muito e pude desfrutar da convivência de todos os participantes. Uma convivência que também valorizo bastante, porque é sempre fundamental ouvir dos atores que estão construindo esta fase tão bonita nas telecomunicações brasileiras, suas opiniões, suas experiências, seus projetos. Sou um privilegiado, porque pude falar na primeira reunião, na abertura, e estou tendo agora a oportunidade de voltar a esta tribuna. Certamente fui único, porque, por exemplo, o Dr. Uchoa, falou uma vez só, e certamente não falar em nenhuma outra nesses minutos que ainda faltam para terminar o painel. Mas, aliás, eu me considerei um privilegiado quando soube que falaria 2 vezes. Mas agora vejo que foi, na verdade, uma maldade, porque me colocaram para falar depois de Jean-Paul Jacot, com esta sua palestra importantíssima, fruto mesmo da sua genialidade. E as senhoras e os senhores não sabem o que me pediram, para contestar cientificamente o que ele disse aqui. O que certamente vou fazer, começando pela computação quântica, que é a matéria sobre a qual tenho absoluto domínio. Mas já que, pela reação do auditório, não devo fazer a contestação, para a qual já estava plenamente preparado, farei apenas 2 comentários. Um sobre 2 partes da palestra do professor Jean-Paul Jacot. Uma delas, uma lembrança que me trouxe aquele episódio de Minnesota, quando ele se referia aos compradores do supermercado, no fim de semana, que lá iam comprar fraldas e cerveja, e para disfarçar, compravam perfumes franceses, máquinas fotográficas e televisores. Como sabem, sou mineiro, e contam uma história sobre os mineiros, que alguns certamente aqui já conhecem, mas para os que não conhecem, vou reproduzi-la. Dizem que o mineiro passeava por uma estrada quando encontrou uma garrafa velha. Lembrou-se do gênio, lustrou a garrafa e o gênio apareceu. E disse a ele que era o gênio e que estava ali para servi-lo e que ele podia fazer 3 pedidos. O mineiro, imediatamente, no primeiro pedido, pediu um bom queijo. No segundo, o gênio insistiu para que ele pedisse, ele olhou e: eu quero uma mulher bem bonita. Perfeitamente. Atendeu o primeiro, atendeu o segundo, falou: agora o senhor só tem mais um pedido. Escolha bem. E o mineiro, com muita determinação, disse: quero um outro queijo. O gênio atendeu, mas não conseguiu conter a curiosidade e perguntou a ele: mas vem cá, o senhor pediu um queijo, uma mulher bonita e pediu outro queijo, por quê? Por que o senhor pediu essas coisas? Falei: bom, a mulher foi para disfarçar. O que eu queria mesmo era queijo. Mas quero manifestar um receio que tive também. Porque quando
o professor Jacó resolveu ilustrar aqui a sua brilhantíssima palestra com aquele porta-retratos, com aquela primeira imagem tão bonita, e depois substituiu-a pela minha imagem, eu tive receio. Tive receio que algum engraçado no auditório dissesse que ele era um Midas ao contrário. Mas eu comentei isso com ele e ouvi coisa pior, porque ele me disse que se desculpou por ter usado a minha imagem sem autorização e sem saber que eu estava no auditório. Eu até achei um gesto generoso dele. E ele disse, porque se eu soubesse, eu teria usado uma fotografia de biquíni. Mas, na verdade, precisamos agora voltar a falar um pouco de coisa séria. E me pediram que falasse sobre desregulamentação. Vou falar um pouco sobre o tema dentro da visão que tenho e das preocupações que tenho. Primeiro quero dizer que, pessoalmente, sempre lutei e hei de lutar contra a burocracia. Acho que é algo danoso, que impede a ação das pessoas, que impacienta todos, e a desregulamentação está muito próxima da desburocratização. Mas gostaria de pedir que não se confunda desregulamentação com não regulamentação. Quando se quer desregulamentar, é porque há um processo de regulamentação que deve ser adequado. Nesse caso, na verdade, eu entendo desregulamentação como a adequação da regulamentação ao necessário para assegurar a todos os cidadãos os serviços de telecom com qualidade e preços adequados. Este é o objetivo. Tudo que se fizer além ou aquém disto pode produzir consequências negativas. Como é que podemos conseguir isto? Qual deve ser o limite, qual deve ser o objetivo desta desregulamentação? Ela deve estimular a competição, porque é através da competição que se pode fazer a defesa da ordem econômica. É através da competição que nós poderemos conseguir a interconectividade, a interoperabilidade, o compartilhamento, o controle da propriedade das empresas. Porque se não houver uma preocupação de disciplinar estes pontos, certamente todos perderão. Os operadores e, sobretudo, a sociedade. Quando se quer garantir a interconectividade, é porque nós queremos mais do que apenas o telefone, ou a interoperabilidade. Quando queremos garantir o compartilhamento, é para que as operadoras possam baixar os seus custos. E isto é preciso ter algum acompanhamento, porque se deixarmos apenas a critério das operadoras, isto pode se revelar uma grande confusão. Quanto ao controle de propriedade, este é um assunto importante, porque se nós desejamos que o mercado seja atuante, se nós queremos dar a oportunidade a empresas que surjam, se nós queremos que as que estão operando cresçam em todos os sentidos, o que nós desejamos é evitar monopólios e oligopólios, porque são cartéis absolutamente perigosos e dissonantes da sociedade que nós desejamos. Mas há também, através da regulamentação, nós devemos buscar a qualidade que nos garanta a disponibilidade, a fruição e os direitos do consumidor. Tudo isto nos leva a um outro ponto fundamental. Estas duas linhas básicas nos levam à questão que tem que ser vista com o máximo cuidado, que é a administração dos recursos escassos. Nesta hora, é indispensável a presença do Estado, porque se os recursos são escassos, como a numeração e o espectro, alguém precisa regular, e este alguém é o Estado.
Os princípios que devem gerar uma regulamentação adequada, uma regulamentação que atenda aos operadores, mas que tenha também a condição, tenha também o objetivo, alcance o objetivo de defender os direitos dos usuários, deve considerar sempre a visão do usuário. É preciso que seja vinculada à tecnologia, que seja aberta à convergência tecnológica. E hoje vimos aqui a que velocidade anda esta convergência. Portanto, qualquer regulamentação não pode estar alheia a este fato, e não é mais um fato do futuro, mas é um fato de hoje. Precisa considerar licenças amplas, multisserviços, e é preciso que os próprios serviços sejam amplos, com multimodalidades. O que quer dizer, enfim, poucos serviços de larga abrangência. Na verdade, a desregulamentação, portanto, é desejável. Nós temos que persegui-la. Nós estamos caminhando nesta direção, mas é preciso sempre considerar estas questões postas aqui, para que a desregulamentação venha, seja o mais profunda que for possível, mas que não traga ao sistema uma indesejável indisciplina. Eu quero avançar um pouco dizendo que a visão que tenho do setor, com toda a exuberância dos números até agora alcançados, que fazem do setor de telecomunicações no Brasil, hoje, o principal setor da economia, mas que faz também do setor de telecomunicações no Brasil um dos setores de telecomunicações com maior avanço no mundo. Nós temos números a exibir que não têm paralelo. Eu quero dizer que tudo isso, que foi em algum momento o nosso objetivo primeiro, o nosso objetivo fundamental, hoje nós vemos apenas como passagem. Tudo isso que se fez, toda a exuberância desses números, representam, na verdade, não mais o objetivo. Queríamos, sim, levar telefone a todos os lugares. Queríamos que o telefone deixasse de ser um bem privativo dos ricos. Nós queríamos fazer com que, social e geograficamente, o serviço fosse universalizado. Mas agora, a etapa que estamos iniciando é muito maior do que esta. Eu me recordo aqui de expressões usadas pelo Dr. Guerreiro quando disse que telecomunicações não andam mais atrás do avanço, não são mais consequência do desenvolvimento econômico, mas são, na verdade, causa desse desenvolvimento. E me recordo de uma expressão muito oportuna usada pelo Dr. Uchoa na abertura desse painel, quando disse que nós não temos que nos conformar na condição de reles usuários de quinquilharias. Nós precisamos, na verdade, entender a nossa atividade, o nosso setor, como a alavanca do desenvolvimento econômico e, já agora, do desenvolvimento social. Esta é a responsabilidade que nós temos. Nós precisamos ter a visão de que o avanço que for obtido em telecomunicação precisa resultar no avanço social. É importante que cada ator compreenda que nós hoje poderemos definir que país vamos ter no futuro. Não devemos agir, nem o poder concedente, nem o poder público, nem a iniciativa privada, vendo apenas o passo de cada dia, vendo apenas o objetivo imediato. Mas precisamos compreender que todos os atores do setor, que temos a faculdade de desenhar um país melhor no futuro,
que afinal é o nosso país. Por isto, a cada projeto, a cada iniciativa, temos que ver que conexão isto pode ter com o desenvolvimento econômico e com o desenvolvimento social. Eu quero lembrar algo que disse na minha palavra inicial, no dia da abertura. Eu me referi ao grande desafio que temos de ocupar este país. Naquele momento, até para não ser inoportuno, não quis me estender. Mas quando vejo 170 milhões de brasileiros, quase todos espremidos em algumas megalópolis, eu não me conformo. Acho que podemos fazer muito para que este cenário seja outro. Se é verdade que já houve um primeiro passo para a interiorização do desenvolvimento com a construção de Brasília, que foi a alavanca indispensável para que mais de 30 milhões de brasileiros se localizassem do noroeste de Minas até o Pará e até o Acre, e grande maioria desses brasileiros só está lá porque tem apoio em Brasília, que em alguns casos fica a milhares de quilômetros, mas que mesmo assim foi um apoio indispensável. Nós temos que perceber mais dois fatores. O primeiro é que nesta década, apesar do Brasil ter o menor crescimento demográfico de sua história, nós teremos, paradoxalmente, o maior aumento líquido de população também de nossa história. Nesta década, nós teremos mais 30 milhões de brasileiros, mais do que uma Argentina, quase um Canadá. O que faremos com estas pessoas? Vamos determinar que devem viver na periferia das grandes cidades, onde os pobres, sobretudo os pobres, são relegados às regiões inóspitas, impróprias para a habitação, sejam os vales alagadiços ou as encostas íngremes, porque assim é que moram os pobres nas grandes cidades? Ou vamos reservar a eles uma vida que pode começar melhor, até pela topografia da área onde moram? E isto é abundante no Centro-Oeste e no Norte. Mas como fazer isto? Eu me referi à alavanca de Brasília. É preciso que tenhamos agora a consciência de que temos uma outra preciosíssima alavanca, exatamente o avanço das telecomunicações. Porque quem estiver agora na mais remota região do país não está mais isolado, como ficava isolado recentemente, na época da construção de Brasília. Agora, onde quer que esteja um brasileiro, ele está ligado ao mundo. Ele está ligado à internet, que é a principal fonte de informação e de conhecimento. Ele está, portanto, podendo até mesmo interagir. Não é mais um ser de segunda classe, porque mora em regiões remotas. Precisamos aproveitar esta oportunidade e este desafio enorme, que é tratar desses brasileiros que vão nascer, dando-lhes casa, comida, escola e, sobretudo, trabalho, fazendo uma arrancada que o Brasil não pode mais esperar. Nós precisamos definitivamente ocupar o nosso território. Precisamos fazê-lo porque a parte ainda não ocupada é a melhor parte do Brasil. É um engano achar que o Triângulo Mineiro ou que a região de Ribeirão Preto ou o Paraná ou qualquer outra parte do Sul, do Sudeste é a melhor parte do Brasil, porque não é. As maiores reservas, sejam na nossa vocação agrícola, sejam minerais, estão no Centro-Oeste e no Norte. Mas se outra razão não houvesse, há uma que eu quero enfatizar neste auditório. Tudo o que ouvimos, desde as palavras iniciais na sexta-feira, até esta fantástica palestra do professor Jean Paul Jacot, tudo o que ouvimos pressupõe a existência do homem. Tudo isto, para que exista o homem, pressupõe a existência da água. Nós temos as maiores reservas de água do mundo. E essas reservas, a meu juízo,
não estão garantidas para os brasileiros. Enquanto não estivermos ocupando as terras que possuem estas reservas, nós não temos certezas de que estas reservas serão mantidas em primeiro lugar para o uso dos brasileiros. Devemos atender a todos os que têm sede, mas não precisamos fazê-lo deixando brasileiros sequiosos. Eu quero, por isto, afirmar que a nossa responsabilidade, de todos os empresários que estão aqui, de todos os técnicos, de todos os brasileiros de qualquer parte, de qualquer origem, de qualquer posição, nós temos o dever de avaliar o que está sendo dito aqui. Temos o dever de debater estas ideias, porque está passando a hora. E temos em mãos o que parecia indispensável para que esta ocupação se desse de forma ordenada e garantida. Nós temos as telecomunicações. É por isso que eu, ao agradecer o privilégio de ter aberto e de estar agora encerrando esse 42º painel, eu quero me congratular com todos os que têm contribuído para esta verdadeira revolução que o Brasil está passando na área de informática e de telecomunicação, que nos leva a grandiosos esforços para o uso mais profundo que pudermos de todas as facilidades que a telefonia nos oferece. Desde o governo eletrônico até os quiosques dos Correios, que estarão presentes em todos os municípios brasileiros, aos esforços do Telecomunidade, financiados pelo FUST, aos esforços da criação de computador popular. Eu quero dizer que tudo isto é nossa responsabilidade. Mas a responsabilidade fundamental que nós temos é preservar o nosso país. É garantir a nossa cultura, é garantir um padrão de vida para a nossa gente, e isto depende do nosso território. Vamos usá-lo corretamente, vamos usá-lo intensamente, mas sempre com uma enorme preocupação ecológica. É possível conjugar estas coisas. Nós não precisamos aceitar que a Amazônia esteja preservada para o mundo, mas proibida aos brasileiros. Vamos usá-la também, porque nós temos esse direito. As telecomunicações nos dão esta oportunidade. Por isso, meus amigos e minhas amigas, o que quis aqui foi apenas fazer o que todos os palestrantes fizeram antes. Eu quis trazer algumas ideias que provoquem o debate, que excitem as mentes de cada uma das pessoas que estão aqui, que possam, enfim, de algum modo, através do indispensável contraditório, facilitar o caminho que é o objetivo primeiro de todos os brasileiros: construir uma sociedade melhor para todos nós. Muito obrigado.